tarde, eu sou a Josi Cozempo, está começando mais um Sobre Isso, o seu programa de segunda a sexta, às 14 horas, aqui pela Rede Cinturão Verde Televisão. E estamos começando ainda dentro desse tema Agosto Lilás, um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher e que nos lembra que a importância de fortalecer a prevenção, o acolhimento e as redes de proteção. Em um país que ainda registra tantos casos de violência, falar sobre informação e autonomia é também falar sobre proteção. E esse trabalho precisa estar presente nas empresas, nas famílias, nas comunidades e nas políticas públicas. Nós temos aqui uma convidada muito especial, ao qual eu gostaria inclusive de agradecer, porque ela tem nos auxiliado muito, tem sido muito prestativa conosco aqui sobre isso, não apenas enquanto está aqui, mas também fora daqui, nos bastidores, né? Tem nos auxiliado muito, nos informado, é uma pessoa que realmente luta por essa causa. Muito obrigada, eu gostaria de agradecer a você e muito obrigada por estar aqui com a gente novamente no Sobre Isso. Conte sempre com a nossa parceria. Eu vou apresentar, embora você certamente já conheça, a nossa convidada está de volta ao Sobre Isso. Stephanie Mariane Freitas Piveta Azevedo é psicóloga, formada pela Universidade Estadual de Maringá, onde foi aluna laureada, especialista em psicanálise e direitos humanos, é servidora concursada da Prefeitura de Cianorte. Nascida em São Paulo, é cianortense por escolha e chegou à cidade ainda adolescente e construiu aqui a sua trajetória profissional e familiar. Ela é casada, mãe da Maria Júlia, de 9 anos, do Miguel, de 5 anos. A Stephanie dedicou grande parte da sua carreira à garantia de direitos de crianças, adolescentes e mulheres, passando por serviços como acolhimento institucional e familiar, conselho tutelar, CRES e pela divisão dos direitos da criança e do adolescente. Desde 2023, está à frente da Secretaria Municipal e teve a sua atuação ampliada e passou a incorporar também a pauta da pessoa idosa, tornando-se oficialmente a Secretaria Municipal das Mulheres, Crianças, Adolescentes e Pessoas Idosas. E é justamente sobre esse novo momento que vamos conversar hoje. No Agosto Lilás, a Stephanie retorna aqui ao programa, aliás, é um grande prazer para nós, para apresentar ações de prevenção como o enfrentamento à violência contra a mulher, como a empresa que acolhe, o Circuito Lilás, cursos profissionalizantes inclusivos para mulheres e o Movimento a Mulher, o Impulsiona a Mulher e o Seminário Regional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Stephanie, hoje nós temos muito assunto para tratar aqui com relação à nomenclatura da pasta e todas as novas ações. Isso mesmo, incorporamos a política da pessoa idosa. Então, a ideia é que a Secretaria consiga trabalhar de forma específica com esses públicos-alvos específicos, que são crianças, adolescentes, mulheres e agora também as pessoas idosas. E como você viu aí, a secretária começa a desenvolver iniciativas voltadas à população idosa, como o diagnóstico de pessoa idosa em Cianorte, o cadastro da rede de atendimento, o mapeamento de cuidadores familiares e a participação do município no programa piloto Bolsa Cuidador Familiar do Governo do Estado. Uma conversa sobre proteção, autonomia, prevenção e políticas públicas para diferentes fases da vida. Agora nós vamos começar aqui o nosso bate-papo com a Stephanie, mas é muito importante que você compartilhe essa entrevista em todos os seus grupos familiares, religiosos, escolares, porque nós vamos tratar aqui de um tema muito relevante para toda a sociedade. Stephanie, que você está de volta aqui Sobre Isso justamente um mês muito importante, o Agosto Lilás, uma campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O que essa campanha representa para quem trabalha diariamente com essa realidade? Muito prazer estar aqui novamente, trazendo informação. É uma gratidão muito grande que a gente consegue levar essas informações para os lares, as pessoas que estão nos assistindo. Infelizmente, nós tivemos o maior número da história de feminicídios desde que foi criado o crime de feminicídio no ano de 2025. Mais de 1.500 mulheres perderam as suas vidas vítimas desse crime. Então, a violência contra a mulher, ela está presente na sociedade brasileira, está presente na casa das nossas mulheres brasileiras e a gente precisa levar essa informação para que elas saibam aonde buscar ajuda. Então, espaços como esse são fundamentais para que a gente consiga levar essa informação para você, que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo e saiba como agir se você está passando por uma situação dessa ou, de repente, a sua vizinha, uma colega,
né, que não consegue sair e pedir ajuda, ou receber essa informação de uma outra forma. Ô, Stephanie, há uma estatística de que uma a cada 4 mulheres passa por violência, né? Então, talvez você nunca tenha passado por uma situação assim, mas você certamente conhece alguém ou tem algum familiar que possa ter passado por isso. Então, é muito importante a gente levar essa informação ao máximo de pessoas. Com certeza. E a Lei Maria da Penha, ela completou 20 anos recentemente. Na sua avaliação, o que mudou nesses 20 anos na forma como o Brasil compreende e enfrenta a violência contra a mulher? Apesar dos 20 anos da lei, nós tivemos um descumprimento da medida protetiva com a própria Maria da Penha esse ano. Então, acaba sendo uma contradição muito grande, né? É uma luta que a gente precisa permanecer. É claro e evidente que a lei, ela trouxe uma proteção imensa para as mulheres que estão nessa situação de violência com o deferimento das medidas protetivas. O crime sempre existiu, então a gente não pode cometer uma violência contra uma outra pessoa, mas a medida protetiva é o grande ganho da Lei Maria da Penha, né? Então essa mulher tem ali algumas determinações daquilo que o autor de violência não pode fazer para assegurar a integridade dela. Esse é o maior ganho. E a gente divulgar para que essas mulheres tenham esse acesso, isso é essencial. Quando a gente pega os dados estatísticos, a maioria das mulheres que foram mortas vítimas de feminicídio não tinham medida protetiva, não tinham boletim de ocorrência. Então, a lei ela é uma lei que sim protege, que sim garante à vítima essa segurança. O autor não pode se aproximar, se ele tem porte de arma, é feita a retirada do porte de arma, tem a questão dos filhos. Então, cada mulher, de acordo com a situação que ela vive, vai ser feito o boletim de ocorrência e vai ser deferida a medida pelo juiz com aquilo que ele entender que é necessário para a sua segurança. Então, se você está passando por uma situação de violência, você não está sozinha. Busque ajuda, tem os serviços especializados que foram sendo criados em decorrência da Lei Maria da Penha, para que essa mulher se fortaleça e consiga chegar num desses equipamentos e pedir ajuda. Daí a importância da gente difundir essa informação, né? Ô, Stephanie, o que você percebe na mudança da lei, qual você acha que pode ter sido o ganho? E com relação à violência vicária, como isso beneficia as mulheres? A inserção da violência vicária como uma das violências tipificadas na lei, ela vem trazer uma legalidade para um crime que, na verdade, já acontece com as mulheres. O que é essa violência vicária? É quando o autor da violência se utiliza principalmente dos filhos para atingir a mulher. E esse é o maior, normalmente, ponto fraco da mulher. Então, ela acaba permanecendo nessa situação por conta dessa violência vicária. A lei, reconhecendo isso como um tipo de violência, consegue ser mais incisiva nas suas penas, na sua medida protetiva. Então, esse é um ganho nos 20 anos da Lei Maria da Penha, que incorpora essa violência vicária como um dos tipos de violência, totalizando 6 tipos na descrição da lei, né? Então, nós temos a violência psicológica, a violência física, a violência sexual, violência patrimonial, violência moral e agora a violência vicária. Então, é uma forma de que a mulher se sinta mais segura, né, caso precise denunciar ou expor algo que ela vem sofrendo. Exatamente. E a gente viu recentemente um caso que o pai acabou matando as 2 filhas. Esse é um tipo de violência vicária. E aí circula, né, nas redes sociais que ele teria, inclusive, falado para a mãe: a última vez que você vai ver as suas filhas. Isso é o caso clássico de violência vicária. E esse tipo de violência pode acontecer não apenas por parte do pai, mas por outros membros da família também. Isso, a violência ela é complexa. Por vezes ela tem ali um agravante familiar. Então, de repente, aquela avó paterna, né, no caso de quando a violência é pelo pai, também utiliza dos filhos para atacar a mulher. Então, essas situações podem sim se estender para a família. Então, felizmente, nesse ponto agora já existe mais uma forma de que a mulher se sinta protegida, né? Nós estávamos falando aqui dos índices, né, de estatística, do quanto tem crescido, e apesar do aumento da violência em todo o país, ao mesmo tempo temos mais mulheres denunciando. Quando os números de registros aumentam, isso significa necessariamente que a violência está aumentando, ou também pode significar que nós estamos conseguindo romper um pouco mais o silêncio?
Essa é uma resposta que a gente não consegue ter de uma forma assertiva, né? Mas o que a gente vem vendo nos estudos é que é o acesso mesmo da mulher que consegue romper essa barreira e romper ali o silêncio, pedir ajuda. Então a gente entende que a rede de proteção está se fortalecendo, que a gente tem conseguido chegar na casa de mais mulheres, garantindo a proteção de mais mulheres, embora os números efetivados de feminicídio tenham aumentado, a gente tem essa comprovação de que a maioria delas não tinha medida protetiva. Então, tudo que está sendo construído em prol da mulher tem sido muito efetivo. O aumento das denúncias, então, significa que mais mulheres estão rompendo e perdendo o medo de denunciar. Exatamente. E ainda existe a subnotificação, né? Quais são hoje as principais razões que fazem uma mulher não denunciar ou demorar para procurar ajuda e como são essas estatísticas na nossa cidade? A subnotificação, ela advém muitas vezes da própria mulher não se reconhecer em situação de violência. A gente lá na secretaria recebe encaminhamento de algumas mulheres, às vezes por outros serviços públicos, que a pessoa que encaminhou reconhece que aquela mulher passa por uma situação. Mas quando a gente vai dialogar com ela, ela não se reconhece. Ah, ele é assim mesmo. Ah, ele me xinga assim todos os dias, mas isso é normal. Me xinga porque ele bebe. Ele prometeu que vai mudar, eu não preciso levar isso a sério. Então, a gente ainda tem diversos motivos que fazem com que a mulher não consiga romper esse silêncio e fique nessa subnotificação. Seja ele a questão por não se reconhecer na situação de violência ou também por ter ali uma dependência emocional, uma dependência financeira com esse agressor. Acontece. A própria dinâmica da violência, o pedido de desculpa, o pedido de perdão, ela acredita que aquele relacionamento pode sim ter uma nova chance, que ele vai ser uma pessoa melhor. E aí a crise normalmente se intensifica e esse ciclo ele vai acontecendo cada vez de uma forma mais rápida, intenso. né? Eu não gosto nem de falar ciclo, porque isso não quer dizer que vai acontecer nessa mesma ordem, né? A lua de mel, teve um momento de tensão, a violência, a lua de mel de novo. Então, não necessariamente nessa ordem, e isso pode se intensificar, chegando, inclusive, daí ao fato mais grave, que é a morte da mulher em decorrência dessa situação. Stephanie, e existe uma pergunta que talvez muita mulher se faça. Se eu denunciar, o que vai acontecer comigo depois? O que você diria para uma mulher que tem medo justamente das consequências da denúncia? Que hoje a gente tem órgãos na rede de proteção para que ali acompanhe durante todo esse processo. Então, lá na secretaria, falando especificamente do CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, exclusivo para o atendimento à mulher em situação de violência, a gente faz esse trabalho, esse acompanhamento para que ela amadureça essa ideia. Porque também não é recomendado, de repente, né, uma mulher que está passando por uma situação de violência, ela sair correndo da casa dela e agora lá na delegacia. Se ela não tiver um plano para onde ir depois, talvez ela se coloque até mais em risco. Então, até a denúncia tem que ser feita de uma forma responsável e pensando ali num plano do depois. O serviço vem exatamente para isso, para que a gente consiga refletir ali junto com a mulher, que seja traçado um plano de segurança, para que tudo isso aconteça da melhor forma possível, né, e que ela consiga restabelecer a vida dela longe dessa situação de violência. Daí a importância de ter esse amparo, né? De saber onde buscar, quem buscar, porque estar sozinha, estar nessa situação já é difícil, estar sozinha nessa situação é ainda mais difícil, né? Exatamente. E para quem está assistindo agora e conhece uma mulher que pode estar vivendo uma situação de violência, como ajudar sem julgá-la ou pressioná-la para colocar ainda mais em risco? Esse é um fato muito importante, porque na verdade a mulher ela tem autonomia para decidir sobre a vida dela. E por vezes ela ainda não está preparada para fazer a denúncia, para romper aquele relacionamento. E aí isso vai gerando uma espécie de talvez revolta em quem está ao redor. Mas eu falo que ajudo ela e ela não quer sair desse relacionamento. E aí vou julgando a mulher. Isso só vai fazendo com que ela cada vez mais se retraia. Então o que a gente tem que fazer? Escutar as angústias da pessoa, orientar aonde ela pode procurar ajuda, né? Jamais tentar fazer justiça com as próprias mãos, tentar tomar alguma decisão de que cabe a algum órgão competente. Então, se está acontecendo uma situação de violência, eu estou vendo ali na casa do meu vizinho, eu tenho que chamar a polícia. Está acontecendo na hora, é crime. Eu tenho que chamar a polícia. Não, passou, eu sei que ela sofre. Então, eu vou encorajando ela a procurar ajuda nesses canais oficiais, que ela consegue ali dialogar, criar uma estratégia para que ela consiga efetivamente sair dessa situação. E essa mulher que precisa sair dessa situação, precisa de ajuda, o que ela precisa saber sobre a rede de atendimento disponível em Cianorte?
Então, hoje a gente tem o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Cianorte é uma das 18 cidades no estado do Paraná que conta com esse serviço especializado. Então, ele é um serviço ainda muito restrito em outros municípios, mas aqui a gente tem, e são profissionais que atendem exclusivamente essa demanda. Então, vão estar ouvindo o que essa mulher tem ali de situação e traçando essa estratégia junto com ela. A equipe é formada por psicólogo e assistente social, que então vai conseguir ter uma leitura dessa situação que ela está passando. E também tem a delegacia especializada. Então, se há um crime em decorrência de uma violência doméstica, a gente orienta a procurar a delegacia da mulher. São profissionais mais treinados, que têm um olhar mais sensível para a situação. Então, hoje, Cianorte tem esses 2 serviços especializados. Mas a gente vem fortalecendo a rede de proteção para que essa mulher possa pedir ajuda em qualquer lugar. Porque, por vezes, ela não vai conseguir chegar lá no CRAM. Ele segue ela, não vai poder chegar nesse espaço. Então, a gente tem feito capacitações com os profissionais da ponta de todos os serviços públicos, seja o postinho, seja o CRAS, para que se essa mulher chega nesse espaço, pede ajuda, eles saibam como encaminhar para a gente, para que a gente consiga atender. Onde ela conseguir alcançar, ela será atendida e compreendida com relação a essa situação. Ô, Stephanie, você está falando para nós que cada vez mais vocês estão preparando, né, os profissionais em cada ponto aí de atendimento para que possa recepcionar, compreender essas mulheres. E para quem está nos acompanhando aqui, você poderia pontuar um pouquinho sobre cada tipo de violência para que as pessoas possam entender, né, sobre o que é realmente cada uma delas? A violência psicológica, ela é uma violência silenciosa. Então, é aquela que vai abalar o emocional da mulher. Você não presta, você é burra, você não tem amigos. E isso vai minando a autoconfiança da mulher. E ela começa de uma forma muito sutil. Depois ela vai se tornando reiterada e diária. A violência física, acho que é a mais conhecida, né, da população, porque ela traz marcas físicas. Então, é qualquer ação que viole a integridade física da mulher, seja puxão de cabelo, apertão, esganadura, né, até essas mais graves, mas um simples empurrão já é uma violência física, né? A gente não tem direito de fazer nada contra o corpo de outrem. A violência sexual, ela ainda é um tabu. Então, violência sexual não é só aquele crime que acontece na rua por um desconhecido. Ela pode acontecer, inclusive, dentro de um relacionamento. A partir do fato que tenha uma relação sexual não consentida, isso já é uma violência sexual. Proibir o uso de contraceptivo, isso também é uma violência sexual. A violência patrimonial é quando se retém o patrimônio da pessoa, e aí a gente não está nem falando de uma casa, de um carro, a gente está falando do celular, quando alguém pega e quebra, aqueles shorts que a mulher quer usar e o cara não aceita e corta, os documentos que ele segura para ela não procurar um emprego. Então, esses são tipos de violência patrimonial, e a violência moral é quando ele começa a minar a honra dela para outras pessoas. Então, para os vizinhos, a Stephanie não faz nada em casa, ela é uma folgada, para que as outras pessoas vejam aquela mulher de uma forma ruim, né? Então, esses são os 5 tipos, para além da violência vicária, que agora veio também ser englobada na Lei Maria da Penha. Então, se você se identificou com alguma dessas violências, nos procure a secretaria, ou se você não conseguir até a secretaria, um postinho de saúde, o CRAS, que eles vão fazer as orientações para que se tenha essa informação de qualidade e essa proteção. É muito importante a gente entender um pouco mais sobre esse tema, muito importante, precisa ser cada vez mais difundido aí para que mais mulheres consigam não estar incluídas numa situação como essa, né? Stephanie, nesse Agosto Lilás, a Secretaria está levando essa discussão para dentro das empresas com o projeto Empresa que Acolhe, porque o ambiente de trabalho também precisa fazer parte dessa rede de enfrentamento à violência. Esse foi um programa que a gente criou ano retrasado e que deu muito certo, porque as mulheres que estão trabalhando, dificilmente elas frequentam eventos públicos, que a gente faz muito para poder levar essa informação para a população. E aí elas acabam não tendo acesso. Então, a gente estabeleceu um edital em que as empresas se cadastram. Dessa forma, a gente consegue ter uma proximidade, normalmente com os RHs da empresa, que abrem essa oportunidade. A gente faz essa fala dentro do estabelecimento da pessoa. Eles ofertam ali um espaço e um tempo para a gente conversar com as funcionárias. Leva essas informações
E aí, normalmente surgem depois alguns relatos. E aí a própria empresa sabe o canal de pedir ajuda. Então, é um entrelace mesmo de proteção entre a empresa privada, que acaba tendo esse resguardo também do poder público, e o poder público que consegue levar essa informação para dentro da empresa. É mais uma maneira de amparar essas mulheres, né? Uma colega de trabalho pode perceber mudanças de comportamento antes mesmo que aquela mulher procure ajuda. Quais sinais merecem mais atenção? Quando a mulher começa a ficar muito retraída, uma mudança de humor muito repentina e principalmente quando começam a surgir marcas, né? Que normalmente têm explicações que não são muito condizentes com aquela marca. Ah, eu bati a cabeça na porta do armário, eu caí, né? E aí você começa a perceber que não é muito condizente aquela mancha. Então, para a gente ficar atento, ouvir, não julgar, esse é o principal, porque se uma mulher sentir, mas você não fez nada para ele fazer isso com você, pronto, ela não vai falar mais nada. Ou tipo, porque você continua nessa relação? Então, se a pessoa vai se sentir coagida, muitas vezes ela prefere esconder para não passar por mais esse constrangimento de ser confrontada. Exatamente. E ela tem vergonha da situação que ela vive, e ela sente culpa por estar naquele relacionamento, por ter escolhido aquela pessoa. Então, são tantos sentimentos que a mulher vítima de violência tem dentro dela que o que ela precisa é um amparo e um conforto para ela conseguir procurar ajuda. Stephanie, e quando você fala de como a pessoa se sente, às vezes, emocionalmente, né, muitas vezes mais fechada, isso pode ser uma questão de dependência emocional também. E é muito comum que a mulher, ela escolheu aquele relacionamento, ela deposita todo o crédito para que aquilo vá dar certo. Quando acontece uma situação, normalmente na dinâmica da violência, o autor tenta colocar que ela foi a culpada da situação, e por vezes ela acredita nisso, né? Então, quando vem ali o pedido de desculpa, de reconsideração, ela também está falando para ela mesma, não, agora vai dar certo, agora eu não vou errar. Ela cria aquela ilusão, né? Tipo, eu te empurrei porque você estava falando alto e eu não gosto disso. Tipo, ela sente, mas será que eu falei alto mesmo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu também não estou errada? E começa a assumir uma culpa que talvez não seja dela. E aí ele fala assim para ela, mas sou eu que te protejo, né? Dentro da dinâmica da violência, vai afastando de outras pessoas. Então fala, tá vendo? Você já não tem mais nenhum amigo. E aí ela começa a entender que talvez seja verdade tudo aquilo que ele está falando. E aí surge a dependência emocional. Talvez não possa ficar sem aquela pessoa. Isso mesmo. Infelizmente é o que acontece muito, por isso é muito importante, né, nós ficarmos atentos, levar essa orientação. E qual deve ser a postura de uma empresa, né? Nós falamos aqui de um colega, quando a colaboradora revela que está vivendo uma violência? A gente tem conversado com as empresas para eles desenvolverem ali protocolos dentro das empresas para quem seja a pessoa que vai receber essa informação, até para também não expor essa funcionária, né? Então, normalmente é o pessoal do RH, e aí eles fazem contato conosco. Mas vamos supor que uma empresa não recebeu a palestra, não conhece o nosso contato, pode estar fazendo contato mesmo assim, não tem problema, que aí a gente vai fazer as orientações conforme cada caso. Então, já tivemos situações que a própria empresa procurou ajuda e a gente foi ajudando ali a como conduzir. Porque na situação de violência não existe também uma receita de bolo. Eu vou atender assim, 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 assim. Cada situação é uma situação. Então, tem mulheres que eu vou poder fazer uma visita domiciliar no momento em que o autor está trabalhando. Tem mulheres que eu não vou poder fazer a visita porque tem câmera na casa, existem vizinhos que comentam, né? E aí ela se desloca até o local de atendimento. Tem outras que não conseguem sair de casa porque estão trancadas, o portão fica sem a chave. Então, cada situação exige uma intervenção específica. Aí a gente sempre pede para que faça contato para que a gente consiga aí orientar da melhor forma. Então, independente se a empresa está afiliada, né, ao projeto, ela pode participar dessa forma também. Pode, com certeza. Eu estou falando aqui com a Stephanie, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. A Associação AIOU nasceu em 2021 com o intuito de levar a essência do Evangelho a adultos e crianças, através da distribuição de Bíblias, camisetas, projetos infantis e apoio ao evangelismo, de modo que o Evangelho seja propagado a todos, em sua essência, sem distinção ou viés religioso. Você também sonha com um espaço totalmente renovado, aconchegante e com a sua cara?
com móveis de qualidade e design moderno que te proporcionam conforto e qualidade de vida, a Móveis Corsini tem uma estrutura pronta para te proporcionar tudo isso. Corsini Móveis Planejados. Realizar seu sonho é o nosso compromisso. Há 25 anos, a Gesso Goiás nasceu como uma empresa familiar, cresceu de uma pequena estrutura para se tornar referência regional. O atendimento é totalmente personalizado, com atenção às necessidades e desejos de cada cliente. A empresa consolida mais de 2 décadas de tradição, inovação e compromisso com o que mais importa: seus clientes. E você que nos acompanha aqui no programa sobre isso, pela Rede Cinturão Verde Televisão, vê a gente aqui com a pele sempre bonitinha, né? Isso não é magia, é a ASK, e eu vou te mostrar um pouquinho da nossa rotina de skincare. Esse sabonete facial é maravilhoso, ele super limpa a pele sem agredir e ainda trata, então é essencial lavar primeiro o rosto, né? Hidratar. Se você tem melasma, manchinha, esse daqui é milagroso, esse creme, então ele é super importante, né, para cobrir, disfarçar e amenizar. Quem trabalha, ele é um dermocosmético, então ele trabalha profundamente na pele, amenizando bastante e eliminando até o melasma. Outra coisa que você não pode ficar sem é esse daqui, ó, o protetor solar. Eu tenho ele aqui também, ó, protetor solar que você usa antes da maquiagem, tem que proteger a pele, né? E o creme anti-idade, que pode ser usado tanto de manhã como à noite. Esse daqui a gente não pode viver sem, eu não fico sem, porque ele elimina todos aqueles sinaizinhos, né? E esse daqui é o protetor solar com cor, porque ali você já finaliza, né, a sua pele, já fica com a pele bonita. Para um dia que você quer uma coisa mais leve, aquela coisa de ficar com a pele bonita sem parecer que passou nada, é o Pancake. E esse Pancake aqui, ele já tem filtro solar, então não necessita passar outro produto antes dele. Se quiser passar, pode passar também, mas ele já dá um acabamento na pele, fica aquela pele natural e não necessita, porque ele já tem o filtro solar. E se cuidar da pele também pudesse transformar a sua vida? Construa sua renda, gerencie seu tempo, tenha flexibilidade e cresça com uma marca que valoriza você. E o melhor, você pode trabalhar tudo na palma da sua mão. Com a PPSK, você vende, gerencia e atende suas clientes sem sair de casa. Seja uma embaixadora SK. Baixe o aplicativo e comece agora. Estamos de volta, eu estou aqui com a Stephanie Pivetta, secretária da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, enfim, estamos falando sobre o Agosto Lilás, que abrange, né, toda essa temática, e é muito importante essa entrevista. Continue com a gente e chame mais pessoas para assistir aqui. Stephanie, outro projeto é o Circuito Lilás, que leva informação para associações, entidades e grupos de mulheres. O que muda quando a informação sai do ambiente institucional e chega diretamente à comunidade? Esse é um projeto que a gente consegue dialogar com as mulheres ali na ponta. Numa empresa que acolhe, a gente tem um intermediário que é a empresa. Nesse Circuito Lilás, a gente consegue chegar diretamente às mulheres, não tem nenhum intermediário. Então, a gente precisa deixar uma informação muito segura e clara para que, se ela precisar de ajuda, ela vai pedir para a gente. Quando está na empresa, ela tem a empresa. Ali, ela vincule mesmo e a gente consiga mostrar a nossa disponibilidade. E vocês também estão levando a discussão para as empresas e grupos justamente para falar sobre esses canais de denúncia, como você falou aqui, né? Porque ainda existe tanta gente que não sabe onde procurar ajuda.
Eu falo que a dinâmica da violência, a cultura da violência, ela acaba prevalecendo e essa informação acaba se tornando irrelevante. Então, a gente tem hoje, inclusive, algumas leis, por exemplo, que obrigam o número 180 estar em espaços públicos e espaços de grande circulação. Mas é uma lei que acaba não sendo cumprida. A gente não vê esse número estampado em espaços de grande circulação, né? E é uma lei. Então, a gente percebe que ainda precisamos avançar nessas questões de como a mulher pode procurar ajuda, porque muitas não sabem, não sabem. Stephanie, você mencionou aqui o 180, que é um canal onde a mulher é atendida, recebe informações, mas em um caso de emergência, ela deve ligar para o 190 e ser atendida pela Maria da Penha. Isso. Então, hoje a gente tem a Patrulha Maria da Penha dentro da instituição da Polícia Militar. São policiais especializados no atendimento dessa mulher em situação de violência. Então, eles trabalham em várias frentes. Ali no atendimento da ocorrência, que pode ser eles ou qualquer outro policial do efetivo. Quando essa mulher faz a medida protetiva, eles também recebem essa medida protetiva, fazem as visitas de monitoramento e fazem visitas para a comunidade, palestras, levando também essa informação. Então, acaba sendo mais um equipamento da rede de proteção à mulher, que essa mulher possa contar para ela não ficar sozinha depois que ela pediu a medida protetiva, por exemplo. Então, aqui em Cianorte, a gente tem 2 policiais que são vinculados à Patrulha Maria da Penha e que conseguem fazer esse trabalho mais próximo dessas mulheres. Então, só aí já são 2 canais, né, para que as mulheres possam buscar essa ajuda, esse apoio. E você acredita que uma cidade inteira precisa participar da prevenção da violência? O enfrentamento deixou de ser uma responsabilidade apenas do poder público? Com certeza. Partindo do princípio que 1 em cada 4 mulheres vão sofrer violência, se a gente parar para pensar dentro da nossa casa, se a gente tem uma família que tem mais mulheres, uma de nós vai sofrer violência. Então, essa tem que ser uma luta não só de uma parcela da população, tem que ser uma luta de toda a população. E como que eu posso fazer isso? Educando para não violência, se eu estou vendo uma situação que eu não fique calado, porque a gente foi ensinado desde pequeno em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? Mas nessa relação, a mulher é o elo mais frágil. E se de repente um vizinho não pedir ajuda, ela pode acabar morrendo, né? Então, a gente precisa desconstruir essas questões que foram construídas. Isso vai acontecer diariamente e contando com toda a população. Todos nós somos responsáveis. Considerando que é uma pessoa em risco, deve sim interferir e buscar ajuda. Exatamente. E entre agosto e outubro, a Secretaria está oferecendo cursos profissionalizantes gratuitos com turmas exclusivas para mulheres. À primeira vista, parece uma ação de qualificação profissional, mas existe uma relação direta entre isso e o enfrentamento à violência? Sim, os cursos são escolhidos propositalmente de curta duração, para que a mulher consiga, de uma forma rápida, ter ali uma informação sobre uma atividade remunerada e que não custe para ela muito investimento inicial. Então, se aquela mulher que está passando por uma situação de violência, que quer romper com essa situação de violência e que ela precisa de um ganho rápido, com esses cursos ela vai conseguir. Então, por exemplo, a gente tem o curso de docinhos para festas, preparo de bolos no pote. Ela não precisa ter uma grande estrutura para começar a trabalhar com isso. Ela pode começar na casa dela mesmo, né? E isso vai girando ali uma renda para ela, para que ela consiga, se for um caso de uma dependência financeira, romper esse relacionamento em relação a ter essa autonomia financeira. Já acaba um pouco essa insegurança, né? Já é um passo, né? Muito importante, aliás, porque a dependência financeira ela pode dificultar a saída de uma relação abusiva. Até que ponto a autonomia econômica pode ser também uma ferramenta de proteção? Quando a mulher tem ali a sua forma de pagar um aluguel, de comprar um alimento, principalmente quando ela tem filhos pequenos, ela consegue tomar essa decisão de uma forma mais tranquila. Porque se ela não sabe como ela vai, onde ela vai morar, né, como que ela vai alimentar, principalmente os filhos, que as mulheres normalmente pensam mais nos filhos. Isso acaba envolvendo ela para que ela continue nessa relação. Hoje a gente tem, inclusive, alguns benefícios de transferência de renda para que essa mulher receba ali um incentivo financeiro para romper essa relação abusiva. Então, dentro do estado do Paraná existe o Auxílio Recomeço, que é uma transferência de renda direto do estado para essa mulher em situação de violência. Os CRANs que fazem a avaliação. Tem, claro, os critérios específicos, né?
todas elas, inclusive, precisam ter a medida protetiva deferida. E no nosso município a gente tem um benefício também municipal, que é o recomeçar. Um é o auxílio recomeço, outro é o recomeçar, né? Para que essa mulher consiga dar o start e reiniciar a vida dela longe da situação de violência. Por isso que é importante esse atendimento na secretaria, ali no CRAM, para que a gente avalie as condicionalidades dentro ali da situação de cada mulher e consiga ofertar tudo que ela tem direito para sair dessa situação. E dentro dessa proposta vem também o Impulsiona Mulher, voltado ao empreendedorismo e ao protagonismo feminino. O que vocês querem provocar com esse projeto? O protagonismo feminino para que ela entenda, para que as mulheres entendam que elas conseguem sim ser protagonistas das próprias histórias. Então a gente tem ainda na nossa sociedade muito, vai um casal no banco, por exemplo, pedir um crédito. Normalmente para quem se dirigem? Para o homem. Ou então a gente tem, inclusive, isso também é comprovado, ofertas de crédito para mulheres, eram então até ter o Banco da Mulher, mais altos juros do que para os homens, porque se entendia que as mulheres sabiam gerenciar menos negócios do que homens. Então, com o Impulsiona Mulher, a gente vem trazer a informação para que aquela mulher que é empreendedora tenha informação de qualidade para gerir o seu próprio negócio. Claro, se ela tem um companheiro, se ela é sócia de algum homem, isso não tem problema nenhum. Ninguém está querendo competir o espaço. A questão é mostrar Pelo mesmo... contrário, ajudar que ela, com um companheiro ou não, flua no seu negócio. Isso, para que ela consiga ali, se for uma escolha dela, seguir sozinha, que ela consiga dar os seus próprios passos. E quando nós falamos em protagonismo feminino, nós estamos falando também em mulheres ocupando espaço de decisão, liderança e participação social. O que ainda precisa mudar para que essa presença feminina nesses espaços seja cada vez mais natural? A gente tem 52% da população brasileira mulheres. Quando a gente pega as estatísticas de quantas mulheres a gente tem na presidência de empresas, esse número cai para menos de 20%. Quando a gente pega a quantidade de mulheres que a gente tem dentro da política, isso cai para menos de 20%. Dentro do poder público, isso cai para menos de 20%, 30%. Aqui em Cianorte, a gente tem uma realidade um pouco diferente. Então, são 17 secretarias municipais, 14 geridas por mulheres e 3 por homens. E quando a gente leva essa informação para outros espaços, gera espanto. Nossa! Porque secretarias tidas como de homens, secretarias de obra, de desenvolvimento urbano, são geridas por mulheres, né? Então, vem mostrando aí que essa realidade pode mudar. Basta vontade e acreditar no potencial da mulher. Sim, e a mulher é capacitada para para estar à frente dessa secretaria, por que não? Sim, né? Exatamente. E a secretaria também desenvolve ações de saúde e bem-estar, como o Movimento a Mulher e a campanha de incentivo aos preventivos. Porque essa política pública para mulheres precisa olhar para a saúde, a autonomia, prevenção e a violência de forma integrada. A gente comenta que a pauta da mulher ela é uma pauta transversal. Então, a mulher ela é um ser completo. Ela vai precisar da saúde, do esporte, da cultura. Então, o que a gente tem feito enquanto Secretaria da Mulher? Buscado parceria com essas outras secretarias para que a gente consiga fomentar esse olhar para a mulher dentro dos diversos espaços. No pleno, ano de 2026, a gente tem mulheres que morrem com câncer no colo do útero porque nunca fizeram um preventivo. Então, essas informações ainda precisam chegar. E tem diversos motivos para que não faça. Desinformação, medo, às vezes o próprio companheiro que proíbe. Então, assim, são vários motivos que levam uma mulher a não se cuidar e a gente precisa ir rompendo essas barreiras. Com os projetos de uma forma interligada, você consegue levar informações plurais para essa mulher. Para que ela consiga ter esse acompanhamento, esse cuidado como um todo, né? E realmente romper não apenas em uma área da vida. Exatamente. E como funcionará o selo Empresa Amiga da Saúde da Mulher? O que vocês esperam estimular nas empresas do Cianorte? Essa é uma iniciativa muito legal também. Hoje ela é uma lei aqui em Cianorte. É para que a gente consiga desenvolver nas empresas a ideia de fazer ações que priorizem a saúde da mulher. Então, não só necessariamente ao cuidado ali com o preventivo ou a mamografia no Outubro Rosa. Ações, por exemplo, de aleitamento materno, de incentivo ao pré-natal, de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, qualquer ação que essa empresa fizer para que envolva o bem-estar da mulher e
secretaria e traga ali alguma promoção de saúde, a gente vai reconhecer enquanto poder público, porque é uma colaboração mútua, né? Ela vai estar recebendo um selo de uma boa prática, sendo reconhecida, e a gente vai estar conseguindo chegar no cuidado com essa mulher. Informações, como você disse aqui anteriormente, né? E no caso, muitas mulheres que não podem participar de uma ação social, não está presente com relação aos horários, tem essa dificuldade. Então, é muito bacana essa iniciativa de levar isso para dentro das empresas. Uma parceria público-privado que dá muito certo, é um ganha-ganha, todo mundo ganha com essa história. E a Secretaria também está preparando um seminário regional de enfrentamento à violência contra a mulher. Por que trazer essa discussão para uma perspectiva regional? Cianorte acaba sendo uma cidade de médio porte e referência aqui. O Paraná ele é composto de muitos municípios de pequeno porte, que não tem a estrutura que a gente tem. E, por vezes, até os profissionais demandam mesmo de esclarecimento de informações que, por ser uma cidade maior, ter uma rede mais fortalecida, a gente tem. Então, quando a gente faz esses movimentos regionais, a gente ajuda não só a cidade, a mulher, né, cianortense, mas toda uma região, porque a mulher também ela tem um livre-arbítrio de ir e vir. Temos muitas mulheres que moram aqui e trabalham na região, ou que moram na região e vêm trabalhar aqui em Cianorte. Então, é um fortalecimento da nossa região, né, para que a gente consiga levar essa informação de proteção às mulheres. E olhando para a Cianorte, qual avanço na rede você considera mais importante nos últimos anos e qual ainda precisa ser fortalecido? O maior avanço é a gente estar conseguindo estabelecer uma rede de proteção para que todo mundo se converse. E até de uma forma bem ambígua, esse é o maior desafio. Porque quando eu tenho uma rede, mas essa rede de alguma forma não funciona, então a mulher chegou no postinho, foi pedir ajuda e a pessoa, enfermeiro, técnico de enfermagem ou o ACS, não soube dar uma informação exata para ela. Esse é o nosso maior gargalo. Então a gente ainda precisa melhorar, porque ela vai ter que repetir essa história ou ela vai guardar para ela e nunca mais vai falar nada com ninguém. Se ela tiver que repetir, é uma violência institucional. Vai ter que falar novamente aquela dor dela. Se ela guardar para ela, a gente não conseguiu levar a proteção para ela. Mas, ao mesmo tempo, temos conseguido avançar de integrar essa rede. Então, hoje nós temos equipamentos que se conversam diariamente. A Patrulha Maria da Penha, a Secretaria, o CRAM, a Delegacia, a gente é muito interligado. Principalmente nas situações mais agudas, quando está acontecendo ali uma situação mais gravosa. Com esse fluxo de trabalho, a gente consegue com que a informação chegue muito rápido, não tenha tantas burocracias, para que a proteção da mulher aconteça. Por vezes não dá para eu esperar, escrever um documento, um relatório, para que o outro veja o relatório e tome uma atitude. Então, esses fluxos integrados agilizam esse atendimento. Mas quando ele não acontece, ele ainda é o maior gargalo. E, infelizmente, nós temos, né, não somos perfeitos, temos muito sim ainda que aprimorar, mas estamos no caminho. Mas está caminhando para superar cada vez mais. Isso que é o mais importante, né? Mas, Stephanie, existe uma novidade importante desde a sua primeira participação aqui no Sobre Isso. A antiga pasta de políticas públicas para mulheres foi ampliada e passou a incorporar também a pauta da pessoa idosa. Por que essa mudança foi necessária? A população vem envelhecendo, né? Então, aqui no Paraná, hoje, a gente tem, em 2027, na verdade, a projeção para 2027, a gente vai ter mais população 60 a mais do que crianças de 0 a 14 anos. Então, a gente precisa começar a pensar como que a gente vai cuidar da população idosa, né? E aí adveio a necessidade de ter uma pasta específica. Para além disso, também foi instituída a Lei Nacional de Política de Cuidados. Então, a população está envelhecendo, eu vou precisar preparar essas famílias para que alguém exerça o cuidado, principalmente se essa pessoa idosa precisar de um cuidado um pouco mais intensivo. E, normalmente, quem cuida? A mulher. Por isso que foi juntado a essa pasta. Então, como a gente já trabalha com esses temas transversais, já era criança, adolescente, mulher, então veio também a pauta da pessoa idosa para que a gente consiga ter esse olhar ampliado e garantir que a gente tenha ações e estratégias para atender a população idosa, que seremos nós daqui a alguns anos. É verdade. E quando nós falamos em políticas para a pessoa idosa, muitas vezes nós pensamos apenas em saúde. Por que esse olhar precisa ser muito mais amplo? Porque a pessoa idosa ela vai muito além da saúde. Se a gente for olhar só para a saúde, a gente vai sempre trabalhar no remediativo. Então, a gente precisa fortalecer para que ela tenha um envelhecimento saudável. Uma qualidade aí, né? E para isso eu preciso, sim, que ela faça os exames, tenha acesso a remédio, mas preciso que o tônus muscular dela esteja bom, então é uma política do esporte também. Preciso que ela tenha uma memória e uma cognição, preciso que ela consiga ali se localizar no tempo e no espaço, então também é uma preocupação do desenvolvimento urbano, porque eu preciso ter ruas com acesso
acesso para ir e vir. Então, ela é uma política que precisa ser pensada em todas as interseccionalidades. Então, a gente precisa falar sobre isso. E Cianorte está realizando o diagnóstico da pessoa idosa com entrevistas diretamente com as pessoas idosas. O que vocês querem descobrir com esse levantamento? Está sendo uma atividade maravilhosa. A gente tem contado com a parceria das universidades, então tanto a Unipar como a Faculdade UMFG, os alunos têm nos ajudado a fazer essas entrevistas. Está acontecendo agora no mês de agosto, então teremos 100 pessoas, em torno de 100 pessoas idosas entrevistadas, entre elas idosos robustos, que conseguem levar a vida de uma forma autônoma, até aqueles idosos que estamos indo nas casas fazer a entrevista para levantar sobre 9 eixos: saúde, educação, acesso a questões de comunidade, transporte. Então, são 9 eixos com perguntas específicas para que a pessoa idosa fale, na perspectiva dela, como que está o nosso município. A partir daí, a gente vai conseguir fazer um levantamento dessas informações e pensar o que eles realmente estão precisando. Porque, às vezes, a gente pensa em algum projeto a partir do nosso olhar. Mas eu não sou uma pessoa idosa. Eu não sei exatamente o que ela precisa. A necessidade real deles, né? E a gente acha também que todas as pessoas idosas precisam da mesma coisa. E não precisam, nem gostam da mesma coisa e nem precisam gostar. O ser humano é muito singular, inclusive os idosos também. Exatamente. Né? E essa escuta direta pode revelar uma Cianorte diferente daquela que os indicadores oficiais mostram. O que significa planejar políticas públicas a partir da experiência real de quem envelhece na cidade. A gente vai conseguir que o objetivo ali, aquela demanda que a pessoa precisa seja atendida. Quando a gente tem ali uma vontade, uma expectativa, e a gente tem essa expectativa atendida, isso promove, inclusive, saúde mental, bem-estar, e é esse o objetivo, né? Entender o que a nossa população realmente está ali vendo como necessário para que a gente consiga pensar em projetos para ofertar. Dentro desse diagnóstico, ele é um programa maior que é o Paraná Amigo da Pessoa Idosa. É um programa também, Cianorte foi reconhecida como Cidade Amiga da Pessoa Idosa pela OMS, então é um reconhecimento internacional. E aí que advém da gente estar preocupado mesmo com as políticas e exercer, não só ter um título, mas para que ele seja realmente factual, esteja acontecendo na realidade, né, mudando a vida das pessoas. E aí, a gente tem um comitê gestor. Dentro desse comitê gestor, existe tanto o poder público quanto instituições particulares de ensino, de cultura, de associações de pessoas idosas, para que dentro desse comitê o resultado dessas pesquisas seja debatido dentro desse comitê, não só do poder público, mas desses diversos membros, para que a gente consiga pensar daqui para frente o que fazer. Stephanie, outro projeto é o CERAP, o Cadastro de Rede de Atendimento à Pessoa Idosa. O que esse cadastro vai permitir conhecer e organizar? A rede de oferta de serviços para a pessoa idosa. Esse cadastro, então, se você é uma rede que oferta qualquer ação para a pessoa idosa, você pode estar preenchendo. A gente quer mapear, sabe aquele grupo de baralho que fica ali em determinada praça? Aquele grupo de mulheres que faz crochê em determinado bairro? Até esses grupos a gente quer conhecer, para que a gente entenda realmente como que estão se organizando dentro do nosso município e o que a gente pode ajudar. A dinâmica que eles vivem e convivem, né? E aí também os projetos oficiais e formais. Então, se, por exemplo, um Rotary tem uma ação para pessoa idosa, a gente quer conhecer, né, dentro dos próprios serviços, o esporte, a assistência social. Então, ele é um cadastro estadual, o próprio estado forneceu a base de dados para que a gente insira ali as informações e a gente mapeie todo o estado do Paraná, inclusive Cianorte, e a gente conheça o que Cianorte tem e o que a gente não tem, que é o mais importante. E vocês estão fazendo também o cadastro de cuidadores familiares. Quem são essas pessoas e por que é importante que o poder público consiga enxergar essa realidade? O cuidado, ele vem sendo reconhecido não só como uma mera atividade informal, né? Então, ele vem sendo reconhecido como um processo de trabalho. E a gente precisa entender como que está essa realidade no Brasil. No Brasil não conhece. O cuidado, ele é invisível. Aquela pessoa que fica em casa cuidando do seu pai, da sua mãe, ela não é reconhecida. Sabe quando ela passa a ser reconhecida? Quando ela falta. Porque daí quem vai cuidar daquela pessoa? Né? Então, esse mapeamento é para que a gente consiga ver quantos cuidadores a gente tem aqui na nossa cidade e para que a gente consiga possibilitar para eles melhores condições de cuidado.
momentos de respiro, porque a saúde mental daquela pessoa que está dedicando muito sua vida ao afetada, cuidado, né? muito afetada. Então, ele é um cadastro, qualquer pessoa, qualquer cuidador não remunerado, então é quando eu cuido de alguém da minha família e não recebo por isso, pode estar fazendo esse cadastro, é um autocadastro, para que a pessoa coloque lá os seus dados, os dados da pessoa cuidada, aí lá pergunta a quantidade de horas que eu dedico ao cuidado dessa pessoa, se eu trabalho ou se eu não trabalho, porque às vezes eu posso cuidar da minha mãe na hora que eu saio do meu trabalho, todo dia eu passo na casa dela, faço a janta. Isso é um cuidado. Então, para a gente conseguir mapear quantas pessoas cuidam e quantas pessoas são cuidadas. E Cianorte já está entre as 20 cidades piloto do Paraná no programa Bolsa Cuidador Familiar, né? Esse programa que você comentou, com mais 15 cuidadores recebendo meia bolsa e meio salário mínimo. Como que funciona esse programa? A ideia, então, é que quando eu tiver mapeado todos os cuidadores que eu preciso, muitos desses cuidadores vivem numa realidade financeira apertada, né? Deixaram ali as suas atribuições, talvez trabalho até no mercado formal, para cuidar de algum parente. Então, o Estado vem, e essa é uma transferência também do Estado, é um programa também estadual, e paga pro cuidador meio salário mínimo, por ele estar ali desempenhando essa função de cuidado. Mas não é só o valor da bolsa. Então, existe um núcleo municipal de cuidados, que hoje fica lá também na nossa divisão da pessoa idosa, que vai prestar todo o suporte para esse cuidador. Então, está envolvida a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social. E é claro que, assim, para você receber esse benefício, existem critérios bem específicos. Então, é avaliado a condição de fragilidade da pessoa idosa que é cuidada, e também a condição de renda da família. Então, ele tem critérios específicos, mas a ideia é que esse projeto amplie, porque quando a gente for conseguir identificar quantos cuidadores tem, eu, Stephanie, acredito que a gente vai identificar muitas pessoas que passam por muitas situações difíceis. Porque normalmente, tipo assim, se há um idoso na família, algum familiar, né, se não pode contratar alguém, algum familiar acaba ficando ali cuidando, né, e ninguém conhece essas histórias, né? Então esse levantamento é extremamente importante, realmente por isso, para ter esse olhar, inclusive, pro emocional dessas pessoas, né. Esse é o objetivo. E quais são hoje os problemas relacionados à pessoa idosa que você acredita que a população ainda não enxerga ou subestima? A questão da violência contra a pessoa idosa. Então, a gente tem muitos idosos em situação de extrema violência. Enquanto aquele idoso, ele oferta alguma coisa para algumas famílias, as famílias o abraçam. Então, se ele recebe uma aposentadoria, ele é bem visto. Se ele faz a comida ou cuida da criança, ele é bem visto. O que a gente tem percebido? Um abandono da pessoa idosa quando ela se torna frágil e precisa de cuidado. Aí nenhum dos filhos quer cuidar, aí ninguém pode, né? Então tem esse lapso aí. E é responsabilidade da família cuidar dos seus membros, seja criança, adolescente, ou seja a pessoa idosa. Isso o próprio Estatuto da Pessoa Idosa já traz como responsabilidade. Então acho que essa é a maior dificuldade. A gente percebe que as pessoas estão envelhecendo, estão tendo menos filhos, isso quer dizer que vão ter menos pessoas para cuidar e que os vínculos familiares cada vez estão mais fragilizados. Então os núcleos familiares, que antigamente tinham casamentos de 30, 40, 50, 60 anos, hoje não é a realidade. Existem famílias compostas por vários filhos de vários relacionamentos, e como que isso vai se dar na dinâmica do cuidado lá para frente, né? Então essa é uma grande preocupação que a gente tem e acho que uma das maiores dificuldades. Stephanie, e você, desde que esteve aqui, você falou de todo o trabalho que você tem feito com crianças, mulheres, e agora você assumiu mais esse lugar, né, de trabalhar com os idosos. E o que mudou para você, né, na Stephanie de antes com a Stephanie de agora, vivendo e vivenciando tudo isso? Cada desafio nos leva a sair da zona de conforto, né? Então, quando a pasta da pessoa idosa veio, essa já é uma conversa que ia vir, mas veio efetivamente a partir de abril. E aí eu senti no primeiro momento um peso nas minhas costas. Falei, meu Deus, mais uma responsabilidade, né? Como que a gente vai gerir tudo isso? Mas eu tenho uma equipe maravilhosa, uma equipe que abraça a causa, é uma pasta muito pesada, então a gente trabalha com muitas situações de violência, com muitas situações que por vezes não depende só da gente resolver, e a gente enquanto equipe consegue compartilhar essas angústias e lidar com isso
para olhar sempre o copo meio cheio, porque se a gente for olhar sempre o copo meio vazio, a gente vai viver frustrado, né? E aí, entendendo que eu tinha essa equipe, que essa equipe me abraça, isso foi tirando o peso das costas. Então, hoje é um peso compartilhado, não um peso no sentido de fardo, mas de responsabilidade, né? Compartilhado. Eu sei que eu posso contar, são pessoas muito responsáveis, são servidores efetivos de carreira, que estão ali para construir uma história e fazer com que ela se perdure, independente do mandato, independente de quem esteja à frente da pasta, né? Para que efetivamente essa política pública continue acontecendo aqui na nossa cidade. Então, isso que me dá o maior conforto. Parabéns a você, a sua equipe e essa sensibilidade que você tem também, né, como pessoa, a sua formação que também contribui. Então, acredito que seja todo esse conjunto também que tem trazido esse sucesso, né, para isso que você englobou dentro aí da sua pasta, né? E você defende sempre uma liderança firme, técnica, humana, especialmente com a liderança feminina. Depois de alguns anos de gestão, o que você aprendeu sobre liderar pessoas que talvez não estivesse tanta clareza quando começou? Hoje eu costumo dizer que esse é o maior desafio. Lidar com pessoas, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Então, hoje eu sou uma Stephanie que ouve muito mais, percebe muito mais e que acabo não reagindo a certas situações de uma forma impulsiva, né? Porque cada pessoa tem um motivo para fazer aquilo, tem uma, né? De como ela está se sentindo. Cada um é como é por uma razão, né? A qual muitas vezes nós não conhecemos. Exato. Eu não sei como foi o dia daquela pessoa, então eu tento trabalhar muito isso em mim e também na equipe. Hoje eu me vejo uma pessoa muito mais paciente, até na forma de falar, até na forma de lidar com as situações. Eu falo que para mim foi um grande aprendizado, um grande amadurecimento. E existe alguma ação ou projeto que está sendo construído pela secretaria que você gostaria muito de ver sair do papel? Essa questão mesmo da casa, tem dois. A Casa da Mulher Paranaense é uma construção que a gente vai ter aqui na nossa cidade para trabalhar o protagonismo feminino. Então, ver como isso vai se dar na prática. É uma construção que vai demorar em torno de 1 ano. Então, eu estou muito ansiosa para ver como isso vai acontecer ali dentro desse espaço, para que a gente consiga fomentar ali o protagonismo e ser a casa realmente que as mulheres possam procurar se identificar. E o Complexo Social Cidade Amiga da Pessoa Idosa. É outro projeto muito ousado, né, que vai contemplar ali diversas políticas públicas para que a pessoa idosa tenha um espaço concreto de lazer, cuidado, proteção, em diversas áreas. Então, são 2 projetos que, ao mesmo tempo que, uau, que maravilhosos, eu penso, meu Deus, como a gente vai gerenciá-los? Projetos audaciosos, mas que vai fazer muito a diferença na vida das pessoas, Com né? certeza. Stephanie, estou muito feliz aqui, eu falo isso em nome de toda a equipe do Sobre Isso e da Rede Cinturão Verde Televisão, pela sua presença aqui, por participar com a gente mais uma vez do Sobre Isso. Gostaria de te agradecer e pedir a você que deixe aí as redes sociais para que as pessoas possam acompanhar aí todo esse trabalho que vocês têm feito. Então, a Prefeitura ela tem uma página no Instagram, Prefeitura de Cianorte, e tem o site oficial do município. Lá a gente coloca todas as informações, telefones de contato, endereço, onde a pessoa pode procurar não só o serviço da Secretaria da Mulher, como todos os serviços da Prefeitura. Então fiquem ligadinhos, acessem essas informações e façam contato conosco sempre que precisarem. É sobre isso. Muito obrigada, Stephanie, pela sua presença. No Agosto Lilás, nós reforçamos que informação, acolhimento e políticas públicas salvam vidas. Que essa conversa inspire mais cuidado, mais respeito e mais compromisso coletivo. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Sobre Isso. O que você aprendeu hoje caminha com você. E o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão.